Olá, meu bem. Senta aqui comigo que hoje vou te contar uma história que guardo no coração há décadas. Uma história que talvez você nem acredite, mas juro por Deus que é verdade. Sabe, a gente não escolhe as cruzes que carrega na vida, né? Mas escolhe como vai carregar elas. Ai, que indelicadeza minha. Acabei esquecendo de me apresentar. Meu nome é Joana, e hoje tenho 78 anos. Sabe, foi minha filha que me convenceu a contar essa história que guardo no peito há tanto tempo. Ela disse que as coisas eram diferentes naquela época, e que as gerações novas precisam entender. Então vou contar, mesmo que ainda doa um pouco. Tudo começou numa noite de maio de 1958. Eu tinha 32 anos na época, e morava aqui nessa mesma casa, só que bem menor. Tinha meus 2 filhos, o Osvaldo com 8 anos e a Maria José com 5. Meu marido Antônio trabalhava na prefeitura, saía cedo e voltava tarde. Naquela noite estava chovendo torrencialmente, uma daquelas chuvas que parecem cascata no telhado de barro. Eu estava atiçando o fogo do fogão a lenha quando ouvi o portão ranger. Pensei que fosse o Osvaldo, que sempre esquecia de fechar direito, mas era Antônio, encharcado da cabeça aos pés, e nos braços ele carregava um embrulho que chorava. Joana, é meu filho, ele disse, entrando e molhando toda a casa. Agora é seu também. Você vai criar. O mundo parou. As crianças estavam na sala brincando de 5 Marias com as pedrinhas do quintal, e vieram correndo. Osvaldo olhou para o pai com aqueles olhos grandes de criança assustada. Maria José se agarrou na minha saia. Um nenê, mãe, ela disse, sem entender a gravidade da situação. O bebê estava molhado, com fome, e cheirava leite azedo e cocô. Eu tremia, não sabia se de raiva, de choque ou de frio. Antônio estendeu o embrulho para mim, e eu peguei, os braços tremendo tanto que achei que fosse soltar a criança. De quem é esse bebê, Antônio? Passei aquela noite toda acordada. O bebê estava encharcado quando Antônio entregou para mim, então a primeira coisa foi trocar aquela roupa molhada e enrolar ele numa mantinha seca. Era um menino, muito magro, suas costelinhas todas à mostra. Limpei suas sujeiras com água morna do bule, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Depois que estava quentinho e limpo, preparei um leitinho de vaca que a gente tinha, esquentei numa panelinha e pus na mamadeira de vidro, que por sorte eu tinha guardado de recordação da Maria José. O menino recusava o mamar. Ele engolia um tanto, mas depois vomitou boa parte. Dormiu um pouco, mas logo acordou chorando outra vez. As crianças já tinham ido dormir, mas eu fiquei ali a noite inteira, na cadeira de balanço da sala, me virando com o que tinha em casa, olhando para aquele rostinho pequeno, e pensando em como minha vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de minutos. No dia seguinte, o sol nasceu como se nada tivesse acontecido. Mas para mim, o mundo tinha mudado completamente. Maria José apareceu, descalça, e com o camisolão da noite ainda arrapiado. Ela se aproximou do bebê, com a curiosidade típica de criança pequena. Posso pegar? Melhor não, respondi. Ele é muito pequeno ainda. Antônio chegou pouco depois, evitando meu olhar. Pegou o café, tomou em pé, rápido, e saiu sem dizer uma palavra. Ouvi o portão bater e ele sumiu na rua. Bom, pensei, vou ter que me virar agora. Osvaldo acordou e me perguntou, como é o nome dele, mãe? Eu não tinha pensado nisso. Antônio não tinha dito nada. Olhei para a criança e me veio um nome à cabeça. Pedro, disse. Era o nome do meu pai, que eu mal tinha conhecido morto na gripe espanhola quando eu era pequena. Pedro, repetiu Maria José, fazendo careta. É nome feio. É o nome dele. Cortei mais brava que era necessário. O dia arrastou. Eu teria que ter coragem de ir à igreja ver se o padre teria algumas doações para o menino, que chegou com uma mão na frente e outra atrás. O problema é que toda a vizinhança iria me ver, e eu não sabia o que ia dizer. Então decidi que usaria o que eu tivesse lá em casa para o bebê, e que quando Antônio voltasse ele teria que me ajudar, me dar pelo menos uma explicação. Eu iria enfrentar ele,
mesmo sabendo do que ele era capaz. Naquela noite, quando Antônio voltou do trabalho, encontrou a mesa posta e o bebê dormindo num cesto forrado com lençóis. Chamei ele de Pedro, informei sem olhar para ele. Antônio bufou. Serve. Comemos em silêncio. As crianças perguntavam coisas sem importância, conversavam entre si. Depois do jantar, Antônio sentou no batente da porta para fumar. Como sempre. Osvaldo foi para a cama cedo. Maria José ficou comigo na cozinha ajudando a secar as louças. Mãe, ela perguntou baixinho, o pai vai trazer mais nenê hoje? Engole seco. Não, filha, vai ser só o Pedro, mas no fundo, eu não sabia de nada. Não sabia quem era a mãe da criança. Não sabia há quanto tempo. Antônio tinha uma amante. Não sabia se era a primeira ou se haviam outras. Não sabia de nada a não ser que minha vida tinha mudado para sempre naquele dia chuvoso de maio. Quando minha pequena se recolheu, eu fui na cama e decidi que era hora de encarar o Antônio. Naquela noite eu entrei no quarto e Antônio já estava deitado. Sentei na beirada da cama, as mãos entrelaçadas no colo, como se estivesse rezando. Talvez estivesse. Tinha posto o cesto com o Pedro no nosso quarto porque não tinha outro lugar. E porque, mesmo com toda a raiva, não conseguia deixar aquela criaturinha longe de mim. Ele tinha um cheirinho bom depois do banho que dei nele. Um cheiro de inocência. Eu tinha juntado toda a coragem que pude reunir e perguntei com a voz mais firme que consegui. Agora você vai me dizer de onde veio esse menino. Ele virou as costas para mim e falou sem me olhar. Já disse que é meu filho. De onde veio não importa. Importa sim, Antônio. Insisti, a voz quase falhando. É na minha casa que ele está. Sou eu que vou criar. Tenho direito de saber. Ele se virou rápido. Com aquela cara que eu conhecia bem, a que vinha antes dos gritos ou dos tapas. Direito? Você não tem direito de nada, Joana. Nesta casa quem decide sou eu. Respirei fundo. Pensei nos meus tios, na casa onde cresci, nos meus primos que me usaram de tantas formas diferentes, quando eu era apenas uma menina. Pensei em como eu tinha jurado nunca mais deixar ninguém me tratar daquele jeito. Mas lá estava eu, anos depois, sentindo o mesmo medo, a mesma impotência. A mãe dele não quis? Perguntei mais baixo, quase num sussurro. Antônio riu, um riso seco e sem alegria. A mãe dele morreu no parto. Era uma vagabunda qualquer, não faz diferença. Aquelas palavras dele me atingiram como uma paulada. Uma mulher morreu dando à luz esse menino. Uma mulher que teve um filho com Antônio disso, eu não tinha dúvida. Pois ele jamais traria uma criança para dentro de casa se não tivesse certeza absoluta que era sangue dele. Essa mulher, quem quer que fosse, merecia mais respeito do que ser mencionada como quem fala de um animal morto na estrada. Não fala assim, eu disse, surpreendendo a nós dois com minha ousadia. As palavras saíram da minha boca antes que pudesse pensar. Ela era mãe desse menino. Escuta bem, ele cortou, sentando na cama. Seu rosto estava tão próximo que senti o cheiro do fumo misturado com cachaça. Joana, você é minha mulher. Se eu digo que vai criar, você vai criar. Fim de conversa. Engoli seco, mas não recuei. Algo dentro de mim tinha despertado. Eu entendi, Antônio. Mas preciso de roupas para o menino. O que vou dizer para os vizinhos? Ele bufou, impaciente como sempre. Vá à igreja amanhã e peça doações, respondeu seco. E para os fuxiqueiros, diga a verdade, é meu filho e você vai criar. E se continuar enchendo minha cabeça, vou te fazer dormir com o olho roxo. Virou, deixando no ar aquela ameaça, que não era vazia. Fiquei ali parada. Meu coração batia tão forte, que parecia que ia saltar do peito. Mal consegui dormir naquela noite. Pedro chorou várias vezes, e eu levantava para acalmar ele. Eu acho que o leite de vaca estava dando cólicas nele. Enquanto Antônio roncava como se nada tivesse acontecido. Entre uma mamadeira e outra, olhava para aquele bebê inocente e pensava na mãe dele. Será que era verdade do Antônio que a mãe dele morreu? Naquele momento comecei a me lembrar da minha própria infância. A dor antiga subiu pela garganta, apertando como uma mão invisível.
Meus pais e meu irmãozinho de 5 anos morreram num surto de doença de Chagas, quando eu tinha apenas 3 anos, tantas pessoas, levadas de uma vez só. O barbeiro infestou quase todas as casas de pau a pique da nossa vila, não poupou ninguém que dormisse naqueles quartos de barro. Primeiro foi meu pai, com o coração inchado que nem conseguia mais bater direito. Depois minha mãe e por último Dimas, meu irmãozinho que mal tinha começado a viver. Infelizmente não tenho lembranças deles, só o que me contaram, e uma foto amarelada que guardo até hoje. Fui criada pelos meus tios, na fazenda nos arredores da cidade. Casa grande de muitos quartos, mas que para mim sempre pareceu pequena demais. Éramos 6 crianças, eu e meus 5 primos, a única menina entre aqueles meninos. E desde cedo, muito cedo, aprendi que ser mulher naquele lugar significava servir. Enquanto os meninos brincavam de cavalinho de pau no quintal amplo, eu aprendi a lavar pratos, esfregar chão, tirar leite da vaca antes do sol nascer. Minha tia, Dona Leonilda, era a irmã mais velha da minha mãe, tinha o rosto permanentemente marcado pela dureza da vida, os olhos pequenos sempre desconfiados. Mulher que não sabe trabalhar não vale nada. Ela repetia enquanto me ensinava a passar roupa com ferro de carvão. Meu tio Seu Bento vivia com o rabo da garrafa na mão, o hálito sempre azedo de pinga, os olhos vermelhos de quem começava a beber logo que o sol aparecia no horizonte. Alberto e Joaquim, meus primos mais velhos, eram os donos da casa antes mesmo do pai deles. O primeiro tinha 13 anos na época, já alto e forte como um homem feito. O segundo, 10 anos, mirrado mas malicioso, com aqueles olhinhos de rato que seguiam meus movimentos quando eu varria a sala ou servia a mesa. Começou quando eu tinha 8 anos completos. Uma mão grande no meu braço enquanto eu recolhia lenha no quintal. Vem aqui, Joaninha. Vamos brincar de um jogo novo. No começo, achei que era mesmo brincadeira. Toques rápidos, empurrões, risadas que não entendi. Mas logo percebi que não estava rindo junto com eles. Logo aquelas mãos começaram a doer, a machucar lugares onde ninguém mais tocava. Apenas eu mesma quando tinha que me lavar. O celeiro virou meu pesadelo particular. Um lugar escuro, que cheirava a capim mofado e esterco velho. Era para lá que me arrastavam quando a casa ficava quieta demais. Ou pro quarto deles, quando os adultos iam para a cidade vender as verduras. Alberto sentava na porta, vigiando, enquanto Joaquim fazia. Eu preferia não lembrar os detalhes. Isso é nosso segredo, Joana. Sussurravam no meu ouvido, as mãos suadas tapando minha boca quando eu tentava gritar. Você é uma boa menina, né? Boa menina não conta segredo. Eu mordia os lábios até sentir o gosto metálico do sangue, tentando não chorar. Os outros primos, Carlinhos, Pedrinho e Zezinho, eram pequenos demais para entender. Corriam pela casa brincando enquanto eu era arrastada para aqueles lugares escuros. A ameaça pior vinha depois, quando eles ficavam só olhando para mim que nem urubu para carniça. Quem vai acreditar numa órfãzinha sem tostão? Todo mundo sabe que menina criada de favor só serve para inventar tramóia. Eles se plantavam na minha frente, os dois de cara amarrada. Se abrir esse bico, vamos dizer que você é oferecida, uma rameirinha leviana que fica se dengando pros homens da casa. E depois vinham com que fazia eu tremer, que nem vara verde. A mãe vai te mandar pro orfanato pra lá com os peste. E sabe quantos menino tem lá? Mais de 10. 10 menino. Pra cada menina. Pirralho danado, que aprende safadeza desde cedo. Você vai ver o que é bom. Aqui são só nós dois. Lá você vai ser passada de mão em mão, que nem giló na feira. Alberto cuspia no chão, rindo que nem maluco. Aqueles fedelhos sabem cada coisa. Fazem uns troços que nem a gente tem coragem de fazer. Você vai saber mesmo é ser quenga de orfanato. O medo me tomava toda, dos pés à cabeça. 10? Santa Mãe de Deus! 10? Quando já penava com aqueles dois, aquilo me dava tanto medo, que você nem pode imaginar. Eu pensava realmente que estava em um lugar melhor do que poderia estar. O medo faz isso com a gente, né? Faz a gente agradecer até pros algozes.
Até onde os meus olhos de criança podiam enxergar, não havia salvação para mim. Sem pai nem mãe, sem nenhum parente que me quisesse de verdade, eu era apenas uma boca a mais para alimentar, um par de braços úteis para casa. Os anos foram passando e eu fui crescendo, me transformando numa sombra de tristeza. Aprendi a me fazer pequena, a desviar dos toques, a nunca ficar sozinha, mas nem sempre conseguia. Às vezes, o tio voltava tão bêbado que nem enxergava direito, e os primos aproveitavam sua sonolência pesada. Outras, a tia saía para alguma atividade da igreja e os dois mais velhos tomavam conta da casa. Nessas horas, eu corria para me esconder no sótão empoeirado, atulhado de coisas velhas, e ficava lá quietinha até ouvir vozes de volta. Foi nessa época que a escola veio como um sopro de alívio. Padre Zacarias, que já tinha idade para não ficar só rezando missa, se meteu de convencer as famílias do povoado a botar as crianças para aprender as primeiras letras. Arrumou uma salinha na sacristia da igreja, umas carteiras velhas, um quadro preto que a gente molhava com pano para escrever com giz. Deus me perdoe, foi minha salvação. Pelo menos umas horas por dia, eu não estava mais à mercê deles. Aprendi as primeiras letras, os números, somar e diminuir, um pouco de história do Brasil e geografia. Dona Celina, a professora, era uma moça magra, sempre de preto, que tinha estudado na capital. Tinha as mãos finas e delicadas, bem diferentes das mãos grossas da minha tia. Às vezes ela olhava para mim com uma estranheza no olhar, como se pressentisse alguma coisa. Foi com 11 anos que aconteceu o que tinha que acontecer. Fiquei grávida. Minha tia, que tinha olho de coruja para as coisas das mulheres, percebeu logo. Me levou naquela mulher lá nos fundos da cidade, a parteira que fazia limpeza. Tomei uns chás de ervas que ardiam na barriga, uma mistura de arruda com losna, e não sei mais o que. Quase fui para o outro mundo, a hemorragia não parava. Fiquei 3 dias entre a vida e a morte. E foi aí que minha tia, pela primeira vez, se plantou na frente dos primos. Se a menina morrer, vocês vão ter que responder pro pai e pra cidade. Ela bradou, com um rodo na mão. Larguem ela de mão, seus cães. Por um tempo ficaram com medo, mas com 12 para 13 anos, quando a tia sossegou a vigilância, eles voltaram a rondar. Não tanto quanto antes, graças aos céus. Já eram mais velhos, iam para a cidade nos domingos, tinham suas paqueras por lá. Mas quando a casa ficava quieta demais, quando a oportunidade batia na porta, bem, o diabo sempre acha seu jeito, não acha? Sabe, falando em diabo, eu tinha uma vontade perturbadora dentro de mim, e por isso sonhava com a casa queimando ao redor deles, enquanto gritavam, com trovões que partiam ao meio aquele quarto escuro onde me arrastavam, com uma enxurrada que levasse o celeiro para bem longe. Mas depois rezava pedindo perdão para Deus, por tais pensamentos e vontades. Ave Maria, quantas vezes rezei o terço pedindo perdão por desejar o mal, mesmo sabendo que eles mereciam. Bem, e como eu não tive coragem de fazer o mal, eles continuaram fazendo para mim. Foi com 14 anos que engravidei novamente. Dessa vez minha tia ficou uma fera mesmo. Parecia bicho do mato acuado. Pegou uma vara de marmelo e quebrou os dois no meio. O Alberto tentou revidar, aquele atrevido, e ela acertou o braço dele com tanta força que quebrou mesmo. Tive até uma pontinha de satisfação. Deus me perdoe, vendo ele gemendo de dor no chão da cozinha. O tio teve que levar o Alberto até a cidade para engessar o braço. Enquanto isso, a tia me levou de novo àquela mulher. Fizemos a limpeza de novo, as ervas, os panos, as dores. Dessa vez, eu sangrei por 4 dias seguidos, com umas cólicas que me dobravam ao meio, mas não foi tão difícil como da primeira vez. Pelo menos não achei que ia morrer. Depois disso, a tia e o tio, nos raros momentos que ele estava sóbrio, conversavam no quarto de porta aberta e pensavam que eu não ouvia. Precisamos arranjar um lugar para essa menina, ele dizia. Ela tá dando trabalho demais. E a tia respondia, já mandei recado para as irmãs lá no colégio interno, mas precisam de pagamento.
Quem vai pagar? Eles achavam que estavam decidindo meu destino, mas naquela altura, ir embora era tudo o que eu queria. Qualquer lugar longe daquela casa me parecia o paraíso. Mas eu não fui. E fiquei. Foi quando eu tinha 15 anos, conheci o Antônio que achei ter encontrado minha salvação. Ele trabalhava no cartório da cidade. Era bonito, com aqueles olhos claros que pareciam promessas, o bigode bem aparado, os sapatos sempre lustrosos. Começou a frequentar nossa casa para tratar de uns papéis de terra com meu tio. Uma disputa antiga de cerca. Ele tinha 20 anos. Nos domingos vinha para o almoço. Sentava à mesa, elogiava minha comida. A sobrinha cozinha que é uma bênção, ele dizia. E pela primeira vez, escutei algo bom sobre mim saindo da boca de um homem. Alberto e Joaquim mudaram comigo quando o Antônio começou a aparecer. Alberto até revelou que me amava e que se eu quisesse ia embora comigo. Eca! Eu tinha muito nojo dele. Fiquei abismada com aquela revelação. Era como se a presença do Antônio criasse um círculo de proteção ao meu redor. Aqueles olhos claros observavam tudo, aquela postura ereta de quem tinha educação, fazendo os primos baixarem as cabeças. Depois de 3 meses de visitas, ele pediu minha mão. Na calçada da frente. Joana, quero casar com você. Te tirar daqui, te dar um lar de verdade. Naquele momento, parecia que os anjos todos do céu cantavam em coro para mim. Finalmente, eu ia embora daquele inferno. Ia ser dona do meu nariz, ter um marido que me olhasse com respeito, uma casa onde eu seria a senhora, não a escrava de todo mundo. Deixaria para trás aqueles quartos escuros que me davam pesadelo, o celeiro mofado que fedia a desgraça, as mãos daqueles 2 que me machucavam como se eu fosse um trapo velho. A tia deu graças a Deus de se livrar de mim. E eu dela, deles todos. No dia que saí com a trouxa de roupa embaixo do braço, não olhei para trás nem uma vez sequer. Levava comigo só o que servia, 3 mudas de roupa, um pente quebrado, um chinelo velho, um sapato e a esperança de nunca mais pôr os pés naquela casa de novo. O casamento foi um domingo chuvoso de setembro. Eu já estava com 16 anos, vestido simples de algodão, que Dona Celina me emprestou. Cerimônia curta na igreja matriz, alguns convidados. Enquanto o padre falava os votos, eu sentia tanta felicidade. Pobre de mim, que não sabia ainda que os homens fazem promessas como se fossem tão passageiras quanto as nuvens no céu, como papel de cigarro que queima e vira cinza na primeira tragada. Como foi doce aquela ilusão de princípio. A casinha que ele tinha nos fundos da cidade, modesta mas nossa. A cama de ferro laqueado, que lustrei até ver meu rosto refletido nas barras, com lençóis que eu mesma bordei noite após noite com papoulas vermelhas, pensando na vida nova que ia começar. O altar da Virgem Maria na parede, onde acendi uma vela, todos os dias agradecendo por ter escapado daquele inferno, as panelas que arei até ficarem brilhando na prateleira de pinho que ele mesmo fez. Tudo isso fomos preparando nos meses anteriores, como 2 pássaros fazendo ninho. E como foi amarga a descoberta! Logo na primeira noite, a casinha que parecia abrigo, virou prisão num piscar de olhos. Depois da festa de casamento, simples como éramos, ele me levou para o quarto, trancou a porta, apagou a luz e começou o que todo homem faz com sua mulher. Eu tremia de medo, mas ele não percebeu. Ou não quis perceber. De repente ele parou, acendeu a luz e arrancou o lençol com força. Ficou olhando, como quem procura algo perdido. Não sangrou, ele disse, a voz mudando daquele tom manso que conheci durante o namoro para algo que parecia chicotada nas minhas costas. Você não era moça? O mundo parou de girar naquela hora. Fiquei paralisada, o coração querendo saltar pela boca. Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha me preparado para esse momento. Como seria explicar o que aqueles monstros tinham feito comigo quando eu era criança? Como dizer sem morrer de vergonha ali mesmo? Como contar sem ele me julgar e me jogar porta fora? Quem foi que tirou o que era meu por direito? Ele perguntou, os olhos já vermelhos de raiva.
O rosto que eu achava tão bonito se transformando numa máscara que jamais tinha visto antes. Um feioso. Mal o reconheci. Era o outro, um estranho que tinha tomado seu lugar. Não consegui responder. A mão dele veio tão rápida que nem vi chegando. 2 tapas na cara que soaram como trovões dentro da minha cabeça. Já está larga que nem manga de camisa velha. Ele cuspiu palavras que me cortavam mais fundo que qualquer faca. Quem foi? Seu tio bêbado? Aqueles primos nojentos? Ou você deu para todo mundo que te olhava na rua? Meu Deus do céu, como doía! Não só os tapas, que deixaram marcas roxas no meu rosto por semanas, mas sobretudo as palavras envenenadas. Tentei explicar entre soluços que não tive escolha, que era criança, que me forçaram, mas quanto mais eu tentava falar, mais a fúria dele crescia. Minha voz foi morrendo até virar um fio de nada. O quarto que eu tinha enfeitado com tanto carinho, que devia ser nosso cantinho de amor, virou sala de tortura. Depois de me bater até seus braços cansarem, ele fez o que queria mesmo assim. Você já está acostumada mesmo, disse com uma cara de nojo que nunca vou esquecer. Me machucou de um jeito que nem aqueles 2 juntos tinham conseguido. Parecia que estava querendo me rasgar por dentro, me destroçar de propósito, como se tivesse ódio de cada pedacinho do meu corpo. Sangrei tanto naquela noite e nos 3 dias seguintes, que achei que ia morrer sem socorro. Escondia os panos sujos debaixo da cama. Depois lavava escondido para ninguém da vizinhança desconfiar. E assim foi cada noite depois daquela. O casamento que devia ser minha libertação virou uma prisão pior que a anterior. Agora com papel passado, com a bênção do padre e os olhos da sociedade em cima. De dia ele saía para trabalhar, voltava para comer o que eu tinha feito, sempre com uma queixa na ponta da língua. De noite, me usava como se eu fosse menos que bicho de quintal. Com a diferença terrível que agora não tinha para onde fugir, estava amarrada por juramento, por lei, por sina. Às vezes deitada no escuro depois que ele pegava no sono, lembrava da casa dos tios, com um aperto no peito, pensando que tinha saído da frigideira direto para o fogo. Foi quando minha barriga começou a crescer com o Osvaldo, que as coisas mudaram de figura, não que ficaram melhores, mas diferentes. Agora eu carregava o nome dele, o sangue dele dentro de mim. Era a honra dele que crescia junto com meu ventre, os olhos dele que brilhavam quando passávamos na igreja, e as mulheres comentavam sobre a gravidez. Meu filho, ele dizia, estufando o peito como se tivesse feito algum milagre extraordinário. Minha filha, acabei misturando tudo. Onde é que eu estava mesmo? Ah, sim! Eu te contava que olhava para o bebê que dormia, o filho do Antônio, com alguma amante. No dia seguinte, acordei com o rosto inchado. Tinha chorado mais do que imaginava. Os olhos ainda ardiam, a cabeça pesada como se tivesse passado a noite carregando pedra. O nenezinho chorou bem cedinho, pedindo comida, e lá fui eu, cambaleando de sono, aquecer o leite na panela. Bom, eu fiz o que ele me mandou, mesmo sem querer. Arrumei o Pedro com a melhor roupinha que tinha, uma camisola velha da Maria José que ajeitei na hora, e fui carregando ele até a igreja. Fomos nós 4. Parecia que todos os olhos da cidade estavam virados para mim. As mulheres cochichavam atrás das mãos. Minha vergonha era tanta que achei que ia derreter ali mesmo. Entrei na igreja com Osvaldo de um lado, Maria José do outro, e o Pedro no colo. Padre José me recebeu na sacristia, graças a Deus. Mas o que eu fiz foi feio. Eu menti para o padre. Não me deu coragem de contar a verdade. Eu estava decidida. Iria mentir para todos que cruzassem meu caminho. Mas sobrinho do Antônio, eu disse. Filho da irmã dele que mora no norte. Ela faleceu no parto e o marido não teve condições de criar o menino sozinho. Pediu para ficarmos com ele. O padre ergueu as sobrancelhas grossas, não acreditando numa palavra. Ah, que pena. Não sabia que a cunhada tinha falecido. Mas que bom que vocês acolheram o sobrinho. Grande caridade a sua, dona Joana. Era um homem de idade, que já tinha visto de tudo naquela vida. Quando menti assim por cima, sem nem olhar nos olhos dele, suspirou fundo.
como quem diz, vou fingir que acredito. E foi buscar um saco com roupinhas de bebê que as beatas sempre deixavam guardadas para os necessitados. Seu marido se confessou? Foi a única pergunta que ele me fez. Balancei a cabeça, segurando o choro. Um dia ele vai precisar. E a senhora também. O padre concluiu, me entregando o pacote e 2 latas de leite em pó. Você é uma mulher de força, Joana. Deus não dá fardo maior do que podemos carregar. Mas eu duvidava disso naquele momento. Consegui as doações. Comprei mais leite para as crianças, pois o meu salário como lavadeira mal dava para as despesas já garantidas. E sim, falei para quem perguntava diretamente, porque perguntar, aquele povo perguntava mesmo, sem um pingo de cerimônia, que aquele bebê era sobrinho do meu marido. Cada palavra era como arrancar um pedaço da minha própria carne. A fofoca correu por todos os cantos como fogo em capim seco. Logo, logo. Todo mundo sabia, mas sabe de uma coisa? Aquelas palavras que o padre me falou ficaram martelando na minha cabeça enquanto eu voltava para casa com as doações e o leite. Como podia Deus me dar um fardo tão pesado? O que eu tinha feito para merecer aquilo? Primeiro os primos, depois o Antônio, e agora o filho dele com outra para eu criar, como se já não bastassem minhas próprias dores. Nos primeiros dias, tentei alimentar o Pedro com o leite de vaca que tínhamos. Fazia com cuidado, diluindo em água morna como as mulheres mais velhas tinham me ensinado. Mas o pobrezinho rejeitava com uma força que me assustava. Chorava tanto que ficava vermelho, depois roxo, até perder o fôlego. O corpinho se contorcia como se estivesse sendo castigado. E ele vomitava tudo o que conseguia engolir. Experimentei então o leite em pó, que o padre tinha me dado. Preparei conforme as instruções, usando a água mais limpa que tinha, fervida 3 vezes. Tentei com uma colherinha, depois com o bico da mamadeira. Nada adiantava. O menino cuspia, virava o rosto, se engasgava em lágrimas. Cada tentativa era uma tortura para nós dois. Depois de uma semana, percebi com horror que Pedro estava definhando diante dos meus olhos. As costelas começavam a aparecer sob a pele frágil. As bochechas que eram redondas quando chegou tinham sumido. Ele já não tinha força nem para chorar direito. Apenas um gemido fraco, como um passarinho caído do ninho. Uma noite, quando todos dormiam, e Antônio não estava em casa, peguei o menino nos braços e fui até o pequeno altar que eu tinha no canto do quarto. Ajoelhei diante da imagem de Nossa Senhora. Mãe Santíssima, supliquei com a voz embargada de tanto chorar. Sei que a Senhora também é mãe e entende minha aflição. Não deixa esse inocente morrer. Ele não tem culpa de nada. As lágrimas caíam no rostinho dele. Rezei, e rezei até adormecer ali mesmo, agachada, com o menino nos braços. Na madrugada, acordei com uma sensação estranha. A princípio pensei que o pior tinha acontecido, que o Pedro tinha partido durante a noite. Mas ele respirava tranquilamente em meus braços. Foi então que senti uma quentura estranha no peito. Quando fui ver, minha camisola estava toda molhada. Pensei que era suor, mas não. Quando toquei, vi que era leite. Leite saindo dos meus seios, escorrendo feito água na nascente. Os peitos duros, cheios de leite, trêmula que nem vara verde, coloquei o Pedrinho no peito. No começo ele ficou meio encabulado, não sabia o que fazer. Mas daí, como se fosse um instinto, ele procurou o bico e abocanhou e começou a sugar com força. Minha filha, aquela sensação não dá nem para explicar direito. Foi como se um rio quente corresse dentro de mim, da barriga até o peito. Uma coisa da natureza mesmo, sabe? Coisa que só mulher entende. Meu Deus do céu, aquilo claramente era um milagre. Pedro mamou com tanta vontade que adormeceu de barriguinha cheia. Pela primeira vez desde que chegou, dormiu a noite inteira, sossegadinho. No dia seguinte, mamou de novo e de novo. Em poucos dias, já estava com as bochechas rosadas, ganhando peso, ficando fortinho com as coxinhas roliças. As minhas crianças ficaram chocadas. Como podia aquilo? O Antônio, quando descobriu, ficou uns dias sem falar nada.
Uma noite ele entrou no quarto e me viu amamentando. Ficou parado na porta olhando. Nunca tinha visto aquela cara nele antes. Parecia respeito. Se você acredita em milagres como o que aconteceu comigo, quando meus seios secos se encheram de leite para alimentar o Pedrinho, escreva nos comentários o seguinte: porque nada é impossível para Deus. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Nossa Senhora, como boa mãe que é, levou meu pedido até os pés de Jesus, e o milagre aconteceu. Deus mostrou que realmente não há nada impossível para Ele, quando a gente tem fé e conta com a intercessão de Nossa Senhora. Caso você não seja católico, te peço desde já que respeite a minha fé. Aproveite e nos conte também qual milagre você já viu na sua vida. O povo precisa saber que Deus continua agindo hoje, como agiu comigo naquela época. Uma noite, meses depois da chegada do Pedro, Antônio chegou do trabalho e me encontrou na cozinha. Eu estava com o bebê no colo, cantarolando baixinho, enquanto mexia um mingau de aveia no fogão. Ele parou na porta e ficou olhando. Você se apegou ao menino, ele disse. Não era uma pergunta. Balancei a cabeça. Ele não tem culpa de nada. A mãe dele se chamava Teresa, ele disse de repente, me surpreendendo. Trabalhava na casa da dona Eulália, aquela costureira rica da cidade alta. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Era a primeira vez que me dava alguma informação. Ela era bonita, ele continuou, olhando não para mim, mas para um ponto na parede atrás de mim. Mas burra, acreditou que eu ia largar tudo por ela. Senti um aperto no peito. Então era isso. Ele tinha prometido à moça que deixaria a família por ela. Pedro se remexeu no meu colo, como se sentisse minha atenção. O que aconteceu com ela? Perguntei baixinho. Complicação no parto. Ela morava num quartinho nos fundos da casa da dona Eulália. Quando começou o trabalho de parto, ninguém ouviu ela gritar. Quando acharam, já era tarde. Cortaram ela toda para tirar ele, que ainda estava com vida. Fiquei horrorizada com a frieza dele. E pensando na pobre moça, sozinha num quartinho de empregada, dando à luz o filho de um homem casado que provavelmente a tinha abandonado. Morreu sem ter ninguém para segurar sua mão, sem poder conhecer o próprio filho. Como Pedro veio parar com você? Ele não era um recém-nascido? Perguntei, ainda confusa. A dona Eulália me procurou. Ele disse, dando de ombros como se falasse do tempo. Disse que sabia de tudo, que a Teresa tinha contado antes de morrer. A dona Eulália quis ficar com o bebê e ficou por 3 meses. Por que não ficou com ele então? Perguntei, curiosa sobre como o menino tinha vindo parar em nossa casa. Antônio acendeu um cigarro, o olhar perdido na fumaça que subia. O menino chorava muito, não pegava direito a mamadeira. A dona Eulália, já senhora de idade, ficava acordada noites inteiras. Chegou a contratar uma moça para ajudar, mas o Pedro só piorava, perdendo peso. Ficava com cólicas terríveis. Rejeitava o leite que eles estavam dando. Lembrei mesmo de como Pedro estava magro quando chegou, as costelas aparecendo. Os filhos dela começaram a reclamar. Ele continuou. Aquela família toda cheia de pose, não queriam um escândalo. A filha mais velha dizia que não era responsabilidade da mãe criar filho dos outros. O filho mais novo temia que prejudicasse os negócios da família se a história se espalhasse. Foram semanas de pressão, até que me mandaram recado lá na prefeitura. Fez uma pausa, apagando o cigarro com força no cinzeiro. Me chamaram na casa grande, como se eu fosse empregado. Dona Eulália estava com o rosto cansado, olheiras fundas. Disse que tinha tentado de tudo, que respeitava a memória de Teresa, mas o menino precisava do pai, e que seus próprios filhos não davam mais sossego, dizendo que o lugar do menino era comigo. Ele deu uma risada amarga. Ela me deu um guarda-chuva, que se arrebentou todo naquela tempestade. Então você o trouxe para mim? Falei baixinho, não como acusação, apenas constatando um fato. Trouxe para você. Ele me olhou diretamente pela primeira vez na conversa. Você é minha mulher.
Seu dever é aceitar. Então era isso. Pelo menos agora eu sabia. Vou criar o Pedro como se fosse meu, eu disse com firmeza. Mas não porque é meu dever como sua mulher. Vou criar porque ele é uma criança inocente, que precisa de uma mãe. E porque eu não sou como você. Antônio me olhou surpreso. Nunca tinha falado com ele assim antes. Por um momento achei que ele fosse me bater ali mesmo, com o bebê no colo. Mas ele só pegou o chapéu e saiu de casa. Ouvi o portão bater e soube que ele iria para o bar da esquina, onde ficava quando brigávamos. Olhei para o rostinho do Pedro, que era um menino tão lindo. Nós vamos sobreviver a isso, pequeno, sussurrei. E um dia, quando você crescer, vai saber que foi amado. Não importa como você veio parar aqui. Eu segui com a nossa vida. Meu marido sabia da mentira que eu tinha contado. Ele aprovou, já que trabalhava na prefeitura e era conhecido na comunidade. Eu decidi continuar seguindo a igreja. Levava as crianças quase todo domingo sem falta. Sempre fui católica de pé firme, mas ainda me lembro como se fosse hoje a primeira vez que fui à missa com o Pedro no colo. Meu Deus do céu! Que provação que foi! Entrei pela porta principal da igreja, Osvaldo de um lado, Maria José do outro, e o bebê enroladinho no meu peito. Os sussurros começaram antes mesmo que chegássemos ao nosso lugar habitual. Um zum-zum parecendo enxame de abelha brava. Mas eu ergui a cabeça, apertei o terço entre os dedos e rezei como nunca. Não pelas almas do purgatório ou pelos santos do dia, mas por força para continuar, para criar aquela criança com amor, apesar da humilhação. Para não deixar que o veneno daqueles olhares envenenasse também meu coração contra um inocente que não pediu para nascer. Depois da missa, fiquei parada na porta da igreja, como sempre fazíamos para cumprimentar os conhecidos. Ali na frente, tinha um chafariz e um parquinho de madeira, que as crianças adoravam mais que a própria missa. O Osvaldo sempre corria para o balanço e a Maria José para o escorregador. Algumas pessoas desviaram o olhar quando nos viram, de repente achando muito interessante a poeira da estrada ou o céu sem nuvens. Outras, as mais faladeiras da paróquia, vieram direto, nem disfarçando a curiosidade de ver o bebê de perto, esticando o pescoço e fazendo aquelas perguntas que são mais afirmações. Então esse é o sobrinho do Antônio, né? Coitadinho, sem mãe, tão pequeno. Que tristeza, não? Repeti a história do sobrinho órfão tantas vezes que quase comecei a acreditar nela. Que bom coração o seu, Dona Joana, disse a esposa do farmacêutico, com um sorriso que não chegava aos olhos. Aceitar criar o filho da cunhada assim. Muitas não teriam essa caridade. É o que qualquer cristã faria, respondi, sentindo a falsidade nas minhas próprias palavras. Foi quando vi Dona Eulália do outro lado da praça. Era uma senhora elegante, dona da maior loja de tecidos da cidade. Nunca tínhamos conversado antes. Ela era de um círculo social muito acima do meu. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Ela sabia a verdade. Sabia quem era Pedro de verdade. Por um momento achei que ela viria falar comigo, mas ela apenas acenou discretamente com a cabeça e seguiu seu caminho. Os dias se transformaram em meses. Os rumores continuavam, mas eu aprendi a fingir que não ouvia. Em casa, as crianças se acostumaram com um novo irmão. Maria José adorava ajudar a cuidar do bebê, fingindo que era a mãezinha dele. Osvaldo era mais reservado, mas às vezes o pegava olhando para o irmãozinho com curiosidade e carinho. Foi numa tarde que a dona Neuza apareceu na minha porta. Ela era minha vizinha há anos, uma viúva discreta que vivia com a filha solteira. Nunca tínhamos sido íntimas, mas sempre nos demos bem. Dona Joana, ela disse, entrando sem cerimônia quando abri a porta, vim para ajudar com o menino. Trouxe umas roupinhas que eram do meu neto. São grandes, mas você guarda. Fiquei surpresa com a gentileza inesperada. Dona Neuza colocou sobre a mesa umas 3 sacolinhas. Dentro havia macacões, camisetas, sapatinhos de crochê, fraldas de pano e paninhos de boca. São lindos, comentei emocionada.
Dona Neuza se aproximou do bercinho onde Pedro dormia. Olhou para ele por um longo tempo. Depois se virou para mim com um olhar sério. Dona Joana, a senhora não me deve explicações. Mas quero que saiba que não julgo ninguém. A vida já me ensinou que as coisas nem sempre são o que parecem. Fiquei sem palavras. Era a primeira pessoa que não vinha com curiosidade mórbida ou julgamento velado, apenas aceitação. Obrigada, consegui dizer, a voz embargada. As fofoqueiras vão falar por um tempo e depois vão achar outra coisa para fofocar. Ela continuou, prática. O importante é que o menino está bem cuidado. Qualquer um vê isso. Quando ela estava de saída, segurou minhas mãos entre as suas, calejadas de tanto trabalhar. Força, mulher. Você está fazendo certo. Deus vê tudo. Depois que ela saiu, me senti mais leve. Em meio a tanto julgamento, ter uma pessoa que me oferecia apoio sem pedir nada em troca era como encontrar água no deserto. Os rumores continuaram, claro. Na igreja, na feira, na porta da escola quando ia buscar as crianças. Mas agora eu tinha uma armadura. Cada sorriso do Pedro, cada momento em que ele pegava meu dedo com sua mãozinha pequena, cada vez que ele se acalmava ao ouvir minha voz, me dava força para enfrentar as línguas afiadas da cidade. E aos poucos, algo estranho começou a acontecer. Quanto mais eu amava Pedro, menos me importava com o que os outros pensavam. Era como se aquele amor puro por uma criança inocente me libertasse de alguma forma. O tempo foi passando e as crianças foram crescendo como erva daninha após chuva. A dona Neuza, santa mulher, começou a me ensinar os segredos daquelas compotas maravilhosas que ela fazia. Receitas antigas que vinham da avó dela, passadas de geração em geração como herança mais preciosa que dinheiro. Ela sabia que eu sofria lavando e passando roupas para fora. Eu aprendi depressa. Sempre tive mão boa para comida. E logo comecei a fazer os meus próprios doces. Goiabada, marmelada, doce de abóbora com coco, que ficava uma delícia. O Antônio nem ligava para o que eu fazia. Saía cedinho para o trabalho e depois ia direto para o bar, enchendo a cara e certamente correndo atrás de rabo de saia por aí. Chegava em casa de madrugada cheirando a perfume barato misturado com cachaça. Para mim já não importava mais, desde que deixasse o dinheiro da feira em cima da mesa. Vi que os doces podiam ser um jeito de ajudar nas despesas, então juntei coragem e umas economias. Comprei um carrinho de mão no material de construção perto de casa, em várias parcelas no carnê, e comecei a sair pelas ruas com as crianças, vendendo os doces em vidrinhos enfeitados com pedaços de chita colorida. Eu combinei com a dona Neuza, de ninguém ir no lado da outra vender os doces. Ela já tinha sua clientela, e comércios que deixava suas encomendas. O Pedro, mesmo pequeno, ia junto. As pessoas compravam bem, talvez por causa das crianças. Tinham pena de ver aquela meninada trabalhando, o sol queimando a pele, os olhinhos pidões oferecendo os doces. Os dias que eu mais vendia eram quando ia só com o Pedro. Ele tão pequeno ainda, sentadinho no carrinho entre os vidros de doce. Os outros dois iam para a escola. Isso eu fazia questão, para eles terem um futuro melhor. O Osvaldo, esperto que só ele, já me ajudava a fazer as contas. Ele dava o troco certo. Contava as moedas com uma rapidez que deixava os fregueses admirados. Esse menino vai longe, diziam. E eu engolia o nó na garganta, orgulhosa. Na volta para casa, quando dava sorte, e o carrinho vinha quase vazio, eu trazia as crianças cantando e contando histórias pelo caminho. A Maria José, sempre pedindo para parar para colher flores na beira da estrada. O Osvaldo ajudando a empurrar quando o caminho era mais íngreme. E o Pedro dormindo entre os poucos vidros que sobravam. Enroladinho numa manta velha. Era uma vida dura, mas tinha seus momentos de doçura, feito aqueles doces que a gente vendia. Com o tempo e a clientela crescendo, intensifiquei minha pequena produção de doces. Comecei fazendo apenas bolos e biscoitos, mas logo as pessoas começaram a encomendar também doces mais elaborados para festas, quindins, pudins, bem casados. Trabalhava principalmente à noite, depois que as crianças dormiam e Antônio estava no bar ou já roncando na cama. Às vezes, eu e Dona Neuza
Pegávamos encomendas grandes juntas e dividia o dinheiro. Até Dona Eulália me procurou uma vez, querendo doces para uma recepção em sua casa. Pagou generosamente e depois do evento, mandou um recado dizendo que todos tinham elogiado muito. Foi numa dessas noites, trabalhando com Dona Neuza, que resolvi revelar toda a verdade sobre Pedro. Ela e eu nos tornamos melhores amigas. O dinheiro que ganhava ia todo para uma lata de manteiga vazia que eu escondia dentro da lata de farinha. Antônio nunca ia mexer ali mesmo. Essa pequena reserva me dava uma sensação de segurança que nunca tinha experimentado antes. Sabia que se as crianças precisassem de remédios ou material escolar, eu poderia providenciar sem ter que implorar a Antônio. As crianças foram crescendo e ajudando em tudo que podiam. O Pedro, aquele menino que chegou de forma tão inesperada naquela noite chuvosa, me chamava de mãe com toda naturalidade, sem saber a verdade sobre sua origem. Às vezes, quando ele me abraçava chamando mãezinha, eu sentia um nó na garganta, pensando em como um dia teria que contar a verdade. O pai verdadeiro dele mal olhava para ele e para os outros, mas comigo eram muito amorosos, e eu retribuía todo aquele amor. A situação ficou mais complicada quando as crianças na escola começaram a implicar com o Osvaldo e a Maria José. Aquele povo não tinha mais o que fazer da vida, e a fofoca sobre o Pedro ser filho de outra mulher corria entre as crianças como fogo em palha seca. Tive que contar a verdade para os dois mais velhos. Não havia mais como esconder. Chamei os dois depois que o Pedro dormiu. Sentamos na mesa da cozinha, longe dos ouvidos do pequeno. Filhos, eu disse, quase sussurrando, preciso explicar uma coisa sobre o irmão de vocês. Contei a história toda, do jeito mais simples que pude. Como o pai tinha trazido o bebê naquela noite de chuva, como a mãe verdadeira tinha morrido e como eu tinha decidido criar o Pedro como meu próprio filho. É importante vocês guardarem segredo, pedi, segurando as mãos deles. Um dia, quando ele estiver mais crescido, vamos contar a verdade. Mas agora ele só vai sofrer sem entender. Os dois, mesmo sendo crianças ainda, compreenderam a gravidade daquilo. Prometeram guardar segredo, proteger o irmão. O olhar do Osvaldo, tão sério para sua idade, me dizia que podia confiar nele. A Maria José chorou um pouco, mas depois abraçou o irmãozinho dormindo com mais força que o normal. Foi um alívio dividir aquele peso, mesmo que fossem ombros tão jovens para ajudar a carregar. Foi também nessa época que as dificuldades financeiras se intensificaram. O Brasil passava por momentos econômicos turbulentos. E isso afetou o salário de Antônio na prefeitura. Ele foi rebaixado de cargo depois de uma mudança na administração, e isso significou menos dinheiro entrando em casa. Comecei a agradecer silenciosamente por ter meu pequeno negócio de doces, que agora não era mais apenas um extra, mas uma necessidade. Osvaldo, agora com 13 anos, começou a trabalhar como entregador na padaria depois da escola. Insisti que ele continuasse estudando, mesmo quando Antônio sugeriu que já estava na hora de trabalhar em tempo integral. Meu filho vai terminar pelo menos o ginásio, afirmei, com uma firmeza que surpreendeu a nós dois. Não quero que ele passe a vida carregando sacos na padaria. Para minha surpresa, Antônio não discutiu. Nessa época, Antônio já não me batia há tempos, só ameaçava. Talvez estivesse cansado demais para brigar. Ou talvez, lá no fundo, soubesse que eu estava certa na maioria das vezes. Então, quando meu mais velho já estava com 16 anos, namorando a Mariana, neta de uma vizinha querida, uma coisa terrível aconteceu. Foi numa noite de maio, exatamente como aquela em que o Pedro chegou, que tudo mudou de vez. Chovia tanto que parecia que o céu ia cair. Aquela chuva pesada que transforma os barrancos da cidade em armadilhas lamacentas e enche as valas da estrada de água barrenta. Antônio tinha saído para o bar como sempre fazia. Na época ele já bebia mais do que comia, o rosto inchado, os olhos amarelados, a barriga estufada que não era de comida. Naquela noite, como tantas outras, ele encheu a cara no boteco do seu Nestor. Dizem que foi o último cliente a sair, já passava da meia-noite. O que aconteceu depois? Só Deus sabe os detalhes.
O caminho do bar até nossa casa não era longo. Era 2 esquinas da nossa casa. Mas tinha aquela valeta funda na curva do campinho, que em dia de chuva forte virava praticamente um córrego. Encontraram ele lá, de bruços, na manhã seguinte, o rosto enterrado na lama, os braços abertos, como quem tenta agarrar alguma coisa que escapa entre os dedos. Foi o Zezinho, filho da dona Cissa, que achou o corpo quando estava indo para o trabalho. Correu feito um desesperado para chamar ajuda, mas não tinha mais o que fazer. Antônio tinha ido dessa para melhor. Ou para pior. Vai saber. Quando vieram me dar a notícia, fiquei parada na porta, sentindo a chuva fina respingar no meu rosto. Não consegui chorar, não consegui gritar, não consegui sentir nada além de um grande vazio. Depois veio uma confusão de sentimentos que até hoje não sei explicar direito. Era alívio, era tristeza, era culpa por sentir alívio, era pena daquele homem que eu tinha amado um dia. Osvaldo, quase um homem feito, foi quem mais sofreu. Por mais ausente que o pai fosse, era o pai dele. Chorou abraçado comigo como não chorava desde pequeno. A Maria José também chorava, ajudando a arrumar a casa para receber as visitas do velório. O Pedro, com seus 8 anos, parecia perdido. Ele chorava muito, sem saber direito o que sentir por aquele homem que nunca tinha dado nem um abraço. O pai morreu mesmo, mãe? Ele me perguntou, a voz pequena e confusa. Sim, filho. Foi pro céu. Respondi, sem saber se estava mentindo ou não sobre o destino final de Antônio. Fiz questão de um funeral digno, dentro do que nossas posses permitiam. Nem por mim, nem por ele, mas pelos meus filhos. Queria que eles vissem que mesmo com tudo que tinha acontecido, havia respeito. O caixão simples, coroa de flores, o padre rezando as orações. Pouca gente apareceu. Alguns colegas da prefeitura, 2 ou 3 parentes distantes, alguns vizinhos curiosos. Na missa de 7º dia, foi quando notei uma figura elegante que se destacava entre os presentes. Dona Eulália, com seu chapéu preto e vestido fino, entrou discretamente e ficou num canto da igreja durante toda a cerimônia. Quando acabou o enterro e as pessoas começaram a se dispersar, ela veio na minha direção. Meus sentimentos, Dona Joana, ela disse, segurando minhas mãos entre as suas enluvadas. Obrigada por vir, respondi, surpresa com sua presença. Podemos conversar um momento? Ela perguntou, indicando um banco vazio sob a sombra de uma árvore da igreja. Sentamos lado a lado, 2 mulheres de mundos tão diferentes, unidas por um fio invisível chamado Pedro. A senhora sabe quem eu sou, não é? Ela perguntou. Sei sim, a dona da loja de tecidos. E a patroa da Teresa. Ela assentiu, ajeitando as luvas. Por mais que eu até tenha feito os doces que certa vez ela encomendou para uma recepção em sua casa, eu nunca tinha falado com ela, visto ela cara a cara. Foi o motorista da família quem trouxe a folha do pedido, escrito por Dona Eulália, e depois foi ele também quem trouxe o recado elogiando. Tenho algo para a senhora, ela disse, abrindo a bolsa e tirando um envelope amarelado. São algumas fotos da Teresa. Achei que um dia o Pedro ia querer conhecer o rosto da mãe. Minhas mãos tremeram ao receber aquele pedaço de passado. Abri com cuidado. Eram 3 fotografias em preto e branco. Uma moça bonita, de cabelos escuros e olhos grandes, igual aos de Pedro. Num dos retratos, ela sorria com um vestido simples mas bem feito, provavelmente costurado por ela mesma. Ela era muito talentosa, Dona Eulália comentou. A voz suave. Tinha um dom para costura como poucas que conheci. E cantava enquanto trabalhava, uma voz tão doce. Ouvir aquela mulher rica e elegante falando com tanto carinho de uma empregada me pegou de surpresa, mas havia algo sincero em suas palavras. Um pesar verdadeiro. Abaixei a cabeça, sentindo finalmente as lágrimas virem. Não pelo Antônio, mas por aquela moça que morreu sem conhecer o próprio filho, e por mim mesma, pelo que tinha passado. Cuidei dele como se fosse meu. Falei baixinho, porque ele é meu. No coração,
É meu filho tanto quanto os outros. Eu sei, ela disse, colocando a mão enluvada sobre meus ombros. Foi por isso que nunca tentei tirar ele de você, mesmo tendo condições. Vi como você o amava desde o princípio. Ficamos ali, em silêncio, por alguns minutos, duas mulheres tão diferentes, unidas pelo amor a uma criança, e pela memória de outra que partiu cedo demais. Se precisar de qualquer coisa para o Pedro, qualquer coisa mesmo, pode me procurar, ela disse ao se despedir. Voltei para casa naquele dia sentindo que um ciclo tinha se fechado e outro se abria. Aquela semana a casa parecia diferente sem a sombra de Antônio, mais leve, mais nossa. Essa casa era dos meus sogros, que faleceram quando Antônio era jovem, 3 anos antes de me conhecer lá na fazenda dos meus tios. Antônio era filho único, diferente daquela mentira que contamos que ele tinha uma irmã que faleceu no parto. Mas a vizinhança ali não sabia de nada, já que tinham recém se mudado naquela época. Não sei dizer se eles eram boa gente. Só o que sei é que faleceram em um acidente de Maria Fumaça, enquanto viajavam para visitar um parente. Então, como me casei de papel passado com o Antônio, a casa era minha, e das crianças agora. No começo foi difícil. As contas apareciam como cobras no quintal, uma atrás da outra. O dinheiro da pensão da prefeitura demorou a sair. Graças a Deus eu tinha meus doces, que vendiam cada vez melhor. O Osvaldo continuou na padaria, agora ganhando um pouco mais porque o dono, seu Benedito, conhecia nossa situação. Maria José trabalhava comigo, com os doces depois da escola. Eu guardava as fotos da Teresa numa caixinha de madeira, junto com a certidão de nascimento do Pedro, que inclusive constava meu nome como sua mãe biológica. Às vezes ficava pensando, sem entender direito como aquilo tinha acontecido. Por que Dona Eulália, uma mulher de posses e estudo, não tinha registrado o menino nos 3 meses que ficou com ele? Será que esperava que melhorasse? Que engordasse um pouco antes de oficializar? Ou será que temia o falatório da cidade? Uma mulher de respeito registrando filho de empregada morta. O Antônio nunca me explicou como tinha conseguido aquele documento. Só apareceu com o papel um dia e disse: "Tá tudo certo agora." Conhecendo o jeito dele e os contatos que tinha na prefeitura, imaginava que não tinha sido do jeito mais honesto. Mas o que importava agora? O papel dizia que era meu filho, e no meu coração ele era, de verdade. Quase um mês depois da partida do meu marido, senti que não podia mais adiar. Na tarde de um sábado, as crianças estavam todas em casa. Olhei para os meus 3 filhos sentados na sala e soube que aquele era o momento. Respirei fundo e fui até eles, pigarreei para que prestassem atenção em mim. "Pedro", comecei a voz um pouco trêmula, "eu e teus irmãos temos uma coisa para te falar." Os 3 me olharam. Osvaldo fechou o livro, entendendo o que estava prestes a acontecer. Maria José largou tudo, os olhos arregalados. Sentei ao lado do Pedro e segurei suas mãozinhas. "Filho, você sabe que eu te amo mais que tudo nesse mundo, né?" Ele assentiu, começando a ficar assustado com tanta solenidade. "E você sempre vai ser meu filho no meu coração. Mas tem uma história que você precisa saber", e contei tudo. Como ele tinha chegado numa noite de chuva, nos braços do Antônio. Como sua mãe verdadeira tinha morrido no parto. Que era para ele ter sido criado por Dona Eulália. Como eu tinha decidido naquele momento ser mãe dele com todo o meu coração. Até contei do milagre do leite do peito descendo. Pedro chorou muito. Já estava com 9 anos e entendia bem o que aquilo significava. O rosto vermelho, o soluço sacudindo seu corpinho magro. Osvaldo se aproximou e colocou a mão no ombro do irmão. Maria José também se ajoelhou ao lado dele, abraçando. Eu não sou seu filho de verdade." Ele perguntou entre soluços. "Pedro, escuta bem o que vou te dizer", falei, segurando seu rostinho molhado entre minhas mãos. "Você é meu filho, sim. Não nasceu da minha barriga, mas nasceu no meu coração. Desde o primeiro dia, desde a primeira vez que te peguei no colo, você já era meu." Ele olhou para os irmãos, inseguro. "Somos irmãos, sim, bobão.
disse Maria José limpando as próprias lágrimas. O nosso pai era o mesmo. Família é quem cria, quem cuida, completou Osvaldo, com uma sabedoria que ia além dos seus 17 anos. Foi então que me lembrei da caixinha. Levantei e fui até meu quarto, voltando com as fotos. As crianças ficaram surpresas quando mostrei a imagem de Teresa. Essa era sua mãe, Pedro, disse, entregando a foto para ele. Seu nome era Teresa. Ela trabalhava como doméstica e costureira na casa de Dona Eulália. Era muito bonita, não é? Pedro olhou fixamente para a foto, passando os dedinhos pelo contorno do rosto da mãe, como se tentasse sentir sua textura, fazer uma conexão com essa mulher que nunca conheceu. Ele chorava muito. Ele sempre foi bem sentimental. Ela me queria? Perguntou baixinho. Engoliu nó na garganta. Tenho certeza que sim, meu filho. Ela não teve escolha em te deixar. Foi Deus que quis assim. Ela morreu por minha causa? Ele perguntou, os olhos grandes cheios de uma culpa que partiu meu coração. Não, filho. Ela morreu porque às vezes as coisas acontecem, mesmo quando não queremos. Não foi culpa sua. Nunca pense isso. Ele ficou um tempo olhando para a foto. Depois levantou os olhos para mim. Posso guardar comigo? Claro que pode. É sua. Eu só guardei até você estar pronto para saber, depois que contei toda a verdade para o Pedro. Pedi que guardasse aquele segredo como um assunto somente da nossa família. Expliquei que os irmãos já sabiam há algum tempo, mas que agora, como a mãe viúva, a vida seria mais difícil para todos nós, e não precisávamos de mais fofocas pela cidade. Pedro ficou em silêncio por muito tempo. Quando finalmente falou firme, a senhora manda e eu obedeço. E todos nós enchemos ele de beijinhos. Não dava para resistir àquela fofura toda. Naquela noite, enquanto todos dormiam, sentei na porta de casa, olhando as estrelas. Cheguei a fumar, acredita? No guarda-roupa do Antônio achei uma carteira de cigarro, risquei o fósforo e acendi. Mas quase morri tossindo e desisti bem rápido, pensando que iria acordar a casa toda. Pensei em todas as curvas e voltas que a vida dá. Como cheguei até ali, de menina abusada e sem esperança, a mulher forte e mãe de 3 filhos. Como a dor pode virar amor, como o sofrimento pode abrir caminho para a redenção. Percebi que a vida tinha me trazido Pedro não como um castigo, como pensei no início, mas como uma dádiva. Aquele menino tinha me ensinado que amar vai além do sangue, além da obrigação, que família é o que construímos, não apenas o que herdamos. Ali estava eu, livre finalmente, aos 41 anos. Não era viúva de Antônio, era sobrevivente dele. Vivi sob o mesmo teto que ele por 25 anos, como disse o padre, até que a morte os separe. E a morte nos separou, mas não trouxe luto, trouxe alívio. Um alívio que eu não sabia que precisava tanto até sentir o peso sendo tirado dos meus ombros. Os anos foram passando feito água no rio. Meus filhos cresceram, cada um seguindo seu caminho. Osvaldo, meu primogênito, se formou professor depois de muito sacrifício, dando aulas à noite e estudando de dia. Casou com a Mariana, a mesma namoradinha da adolescência, e me deram 3 netos lindos, José Carlos, Antônia e Gabriel. Maria José trabalhou comigo toda a vida. Minha filha casou cedo, aos 17 anos, com um rapaz de Curitiba que veio trabalhar na estação de trem. Tiveram só um filho, o Átila, que puxou o jeito calado do pai, mas tinha os olhos expressivos da mãe. Ela morava perto de casa e vinha trabalhar todos os dias, trazendo meu netinho que eu amo de paixão. E o Pedro, meu Pedrinho, aquele menino que chegou numa noite de tempestade e se tornou eletricista. Aprendeu com um amigo dele, que aprendeu com o pai. Os 2 eram sócios. Casou com uma moça de boa família, a Luísa, e me deram 2 netas. A Teresa, nome escolhido em homenagem à mãe que ele nunca conheceu, e a Joana, que tem esse nome por minha causa. Lembro como se fosse hoje, quando ele me contou que ia ser pai pela primeira vez. Pedro já estava com 32 anos, a mesma idade que eu tinha quando ele chegou.
Ele veio me visitar, sentou comigo na velha escada que tem até hoje aqui na porta da casa. Eu sabia bem o que ele tinha passado com a esposa. Tentavam engravidar há anos, até achavam que não poderiam ser pais. Então nesse dia a gente conversava sobre as coincidências da vida, que Deus talvez estivesse esperando ele completar os seus 32 anos. Mãe, ele disse, os olhos brilhando de um jeito que nunca vi antes, aconteceu um milagre. A Luísa está grávida. Meu coração pulou no peito. Quantas novenas eu tinha feito por esse momento. Quantas velas acendi na igreja por esse sonho que parecia cada vez mais distante. Pedro e Luísa já tinham até começado a falar em adoção. Depois de tantas decepções, minha casa foi ficando cheia aos domingos. Os netos correndo pelo quintal, as panelas borbulhando no fogão, o cheiro de doce no ar. Quando o primeiro bisneto nasceu, filho do José Carlos, achei que meu coração ia explodir de alegria. Aos 60 anos, segurava nos braços mais uma geração. Aquela pessoinha miúda, com as mãozinhas fechadas em punho, bochechas redondas e uma penugem dourada na cabecinha, me olhava como se já me conhecesse de outras vidas. Vó, parece que ele já te conhece, disse José Carlos. Orgulhoso, é porque as almas boas reconhecem outras almas boas. Respondi, embalando aquele embrulhinho precioso. Os anos foram me curvando, deixando marcas no rosto como sulcos na terra depois da chuva. Estas mãos, que um dia trabalharam incansáveis, agora tremem ao segurar a xícara de café. Nunca mais quis saber de casamento, nem de namoro. Vou te confessar, minha filha, não foi por falta de oportunidade. Apareceram homens bons, trabalhadores, que me olhavam com intenção. Mas o medo que ficou cravado dentro de mim era como uma espinha de peixe na garganta. Não descia de jeito nenhum. Cada vez que um homem se aproximava com jeito de quem queria conversa, eu já imaginava estar entregando minha vida nas mãos de outro Antônio. Preferia a solidão que escolhi do que arriscar uma companhia que pudesse me trazer mais cicatrizes. Já tinha marcas demais para uma vida só. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo o caminho que percorri. Não foi fácil, meu bem, não foi nada fácil, mas valeu cada passo, cada lágrima, cada noite em claro, porque aquela menina assustada da fazenda dos tios se transformou numa mulher forte, que criou filhos de caráter, que construiu um lar de verdade, que fez da dor doçura, como aqueles doces que me ajudaram a sustentar minha família. Às vezes, alguém da família mais nova me pergunta se tenho arrependimentos, se mudaria alguma coisa, se pudesse voltar no tempo. Fico pensando, mudaria? Talvez quisesse ter tido mais coragem mais cedo. Talvez quisesse ter estudado mais. Mas então olho para os rostos dos meus netos e bisnetos reunidos na sala e penso que se mudasse qualquer curva do caminho, talvez não chegasse exatamente aqui. E não trocaria este aqui e agora por nada neste mundo. É por isso que resolvi contar essa história, para que saibam de onde vieram, para que entendam que família não é só sangue, é escolha diária, é amor que se planta e se rega todos os dias, para que saibam que uma mulher pode ser dobrada pelo vento forte, mas não precisa quebrar, pode se curvar, mas depois se ergue de novo. Quem sabe minha história ajude alguém por aí? Quem sabe alguma outra Joana, em algum canto desse Brasil tão grande, encontre coragem nas minhas palavras para seguir em frente, para construir seu próprio caminho. Isso me faria muito feliz, meu bem, muito feliz mesmo. Minha filha, não esquece de conferir o livrinho 100 chás das avós para diversos males, que o pessoal do canal preparou com tanto carinho para vocês. São receitas maravilhosas, para você e toda a sua família. Tem chá para dor de barriga, para gripe, para acalmar, para dormir melhor, tudo natural, do jeito que nossos antepassados faziam. O pessoal trabalhou muito para reunir todas essas receitas, fazer as ilustrações das ervas, explicar direitinho os benefícios, o modo de preparo, como se a própria vovó estivesse lendo para você. Quando você compra, além de ter acesso a esse conhecimento tão precioso, ainda mostra o seu apoio ao canal. Caso queira conhecer,
Basta clicar no primeiro link fixado, logo aí no primeiro comentário. Que Deus abençoe você e sua família.